Fala galera, estou aqui para mais um vídeo, beleza? Bom, hoje vamos falar sobre lei do sexagenário e reforma da Previdência. Bom, eu já falei em outro vídeo sobre a lei do sexagenário, que é a lei Saraiva e Cotegipe. Por quê? Por causa da proposta que foi colocada pelo senador Manuel Pinto de Souza Dantas. Esse senador propôs essa lei, porém ela não passou de imediato porque as pessoas que iriam ser libertas, os escravos, a partir de 60 anos não haveria indenização para os senhores. Olha só que absurdo, gente. Olha que absurdo. Quem tinha que receber indenização era quem? Era os escravos, na verdade, porque isso foi uma desumanidade, uma crueldade com as pessoas. Bom, então o que aconteceu? Dois senadores, que é o José Antônio Saraiva e o Barão de Cotegipe, eles colocaram uma emenda de ter um tempo de serviço para indenizar o proprietário. Aí então, em 28 de setembro de 1885, essa lei ela foi promulgada, certo? Só que o que acontece? Como eu falei no outro vídeo, poucos chegavam a essa idade, porque as condições de vida era pior, a condição de vida era pior do que a de hoje. E outra coisa, debaixo de uma escravidão, quem vivendo como escravo, era aí que a pessoa não ia ter qualidade de vida mesmo. Então pouquíssimos chegavam. E além disso, se chegasse aos 60 anos, teria que trabalhar mais 3 para poder ser livre de verdade, de fato. Bom, o que acontece hoje? Nós estamos aí diante de debates, está sendo discutido, e as emissoras elas não mostram o que é de fato essa questão da nova reforma da Previdência. Porque é o seguinte, como eu falei, eu tenho um vídeo explicando. As pessoas vão morrer trabalhando, tá? As pessoas vão morrer trabalhando. E tem deputados falando que as pessoas com 80 anos podem trabalhar. Não pode. Bom, se for me colocar já como deputado, bom, eu trabalho até 80, meu filho. Com certeza até 90. Mas a questão é a seguinte, vamos ver aqui. Assim como nessa época da escravidão, a questão é a qualidade de vida que você tem. Bom, vamos pegar o brasileiro. A expectativa de vida aumentou. Bom, uma coisa é você colocar a média. A média, ela serve para quê? É para te dar um parâmetro, mas ela não é para que você tome aquilo como referência para aprovar algo para todo mundo, não. Por que eu falo isso? Por que não? Se é a média, por que não? Porque a questão é a qualidade de vida, é como você chega a certa idade. Por exemplo, vamos exemplificar aqui. Uma pessoa rica, que chega aos 60 anos, como é que ela chega com qualidade de vida? Qual a qualidade de vida dela? E é uma pessoa no campo, quando chega aos 60, parece que ela está com 80 anos, com 90 anos. Muitos já não têm mais forças para trabalhar. Então, aumenta esse número de contribuição, certo? O número de contribuição, ele é o tempo de contribuição, e a pessoa recebe menos, tá? A pessoa vai receber menos. Então isso aí é uma desumanidade. E sendo que, se eu achar estava vendo agora, porque se eu pego algumas informações, aí no meio da gravação começo a lembrar de outras coisas. Mas não tem problema não, nós somos humanos, lembramos e esquecemos, faz parte. Mas se eu te lembrar, vou mostrar o gráfico aqui na tela do vídeo quando eu estiver editando, quanto que o governo vai lucrar com isso.
Ou seja, quem vai contribuir mais é o pobre e eles vão se beneficiar. Quem? O governo, o pobre não. Sendo que já expliquei como é que é o sistema da nossa previdência, tá? Que é contemplada a questão da seguridade social, é contemplada nos artigos 194 e 195 da Constituição. E eu só pouco quero falar disso aí, porque essa Constituição de 1988, ela foi uma conquista do cidadão. Ela é chamada de Constituição Cidadã pelo princípio de solidariedade que tem ali. Ou seja, de todos pagam. Para quê? Para que aquele que não tem condição, ele receba. Certo? Então o que acontece? Tem a contribuição do trabalhador, do patrão e um pouco do governo, fora os impostos que de tudo que você compra parte para lá. Um jogo que você faz, Mega Sena, esses jogos aí que tem na lotérica aí, esses jogos são vários, não lembro o nome de todos eles não. Então tudo que você faz ali vai uma parte. Mas o que eles estão querendo fazer? Devido o capital financeiro hoje, muitos querem apostar no capital financeiro. Por quê? Porque está dando dinheiro para quem? Só para quem já tem, para quem pode investir, tá? Então eles querem enganar as pessoas, o pobre, como eu sempre falo, cuidado com propaganda do governo. Eles querem enganar o pobre, dizendo, não, você pode ser um investidor, você pode... Não, o pobre não tem como investir, tá? Não tem, porque não vai sobrar, ele tem que sobreviver. Por isso que ele gasta, não é porque ele é um desordenado, não é porque ele não tem disciplina, é porque ele não tem realmente como guardar, tá? Ah, mas eu conheço alguém que era pobre, guardou. Bom, há casos e casos, mas isso é exceção, gente. Isso não é regra. Então o que acontece? Eles tirando isso aí do pobre, essa questão, para onde que vai? Ou melhor, quando o pobre, se for aprovada, como é que vai ser a questão da contribuição? O patrão não terá mais a sua contribuição, ele não dará mais a sua contribuição, o governo muito menos, somente o trabalhador. Então ele pegando esse dinheiro, olha que eu estava falando do capital financeiro, você já vai entender. Esse dinheiro vai ser pego por um banco ou por alguém que compra esse papel para ser o quê? Para ele ser investido. Para quem? Por esse pessoal do banco aí, dessas agências aí. Ele é investido na bolsa por quê? Porque lá é que está rendendo. Muitos empresários hoje, o que estão fazendo? Claro, grandes empresários, não aquele pequeno que está defendendo essa reforma e vai se dar mal, porque ele quer desonerar a folha. Mas o que vai acontecer? Muitos estão pegando, estão deixando uma parte de dinheiro para executivos administrarem suas empresas. Eles vão pegar esse dinheiro e então que eles querem tirar do trabalhador e querem investir. Muitos já estão investindo. Por quê? Porque é algo fácil para eles. Só que pode acontecer o seguinte, é um risco. Pode dar certo ou pode não dar certo. É nisso aí que é o problema. Essa capitalização, que é o sistema que eles querem colocar, é igual ao do Chile. E o que vai acontecer? Quebrou. Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, elas têm uma ilusão de que, opa, a bolsa subiu hoje e acham que está tudo bem. Não está. Porque aquilo ali é só uma estimativa. Aquilo ali é só um dado e pode ser que suba e pode estar uma crise danada. Então tem vários elementos para que aquele número esteja lá em cima, mas não significa que o país esteja bem. Sabe? Ah, a bolsa fechou em alta, beleza, mas tem um montão de desempregados. E aí? Eu já expliquei um pouquinho como é que funciona essa questão da dívida, né? Nos outros 2 vídeos que eu falei. Como é que ela é formada. Mas tá, qual que é a desculpa? A desculpa é que não estão contratando porque eles têm que desonerar a folha. Eu vou relembrar o que aquele safado, aquele patife do Temer fez, do que da reforma trabalhista. Eu tenho uma amiga que ela foi prejudicada porque ela teria direito a receber uma indenização da empresa. Por quê? Porque ela trabalhava numa área que era insalubre e ela tinha que receber insalubridade e a empresa não pagava. Ela entrou na justiça agora por 2 causas. Uma é por causa de insalubridade, a outra por um outro motivo. Por esse outro motivo ela deve ganhar, mas por insalubridade a advogada nem vai ter como pegar. Por quê? Porque segundo essa nova reforma trabalhista, o empregado
tem que, ou no caso o que foi o empregado, tem que pagar um perito para poder ela conseguir receber a insalubridade, para mostrar que ela trabalhava em área insalubre. E eu te falo, quem está desempregado ou um trabalhador que mal saiu de uma empresa e foi para outra e é assalariado, ele vai pagar um perito que custa no mínimo 5 mil reais? Não. Mas essa reforma trabalhista, qual foi a promessa? Para voltar aos empregos, e os empregos não voltaram. E aí vão dizer o seguinte, eu vou dizer que não, agora é o seguinte, tem que aumentar agora, para aumentar os empregos, para aumentar os empregos, tem que passar essa reforma. Mas já há pessoas falando que só a reforma não dá. Gente, vamos acordar agora para que não seja tarde. Se agora eles dizem, opa, só a reforma não dá, peraí, por que a reforma tem que passar? Primeiro que não há questão de déficit na Previdência, gente. Não há. Primeiro que há um enxugamento dos caixas. Certo? Esse enxugamento é mandando para o Banco Central. Esse dinheiro está lá. Esse dinheiro já está lá. E fora que eu mostrei no meu outro vídeo, até deixei a reportagem falando o seguinte, que eles estão oferecendo 40 milhões para cada deputado que aprovar isso. Está tendo uma pressão agora também nos empresários. Por quê? Porque esse pessoal, eles querem investir fácil. E eles estão dizendo o seguinte, que os empregos vão voltar. E não vão voltar. Não vão voltar. Nisso aí que acontece. Se quebrar, porque vai acontecer isso, demais Brasil, o pobre iludido do aposentado não vai, fora o tempo de contribuição que vai aumentar. As pessoas vão morrer trabalhando. Vai ser tipo que nem a lei de sexagenário. Para poder ser livre, claro que não tem a escravidão, mas para a pessoa se aposentar, ela vai morrer trabalhando, ela não vai contribuir. E aqueles que saírem um pouco antes, o que vai acontecer? Ele vai receber metade. Gente, pense para você ver. O povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. A história está se repetindo, gente. A história está se repetindo. Bom, então eles dizem que essa reforma é para voltar aos empregos. Os empregos não vão voltar, porque teve a reforma trabalhista, era para ter os empregos de volta. E não teve. Sabe o que vai acontecer? Se houver essa crise e se houver essa questão dessa reforma de capitalização? Primeiro, vai ser mandado, não sabe quem vai pegar isso, vai chegar o aposentado, vai chegar lá na hora, não tem, porque só ele vai contribuir. E ele não tem como contribuir, impossível, ganha pouco. E vai acontecer o seguinte, gente. O que vai acontecer? Ele não vai ter mais nada. O que mais movimenta, isso o Eduardo Moreira tem mostrado, é o consumo das famílias, tá? O aposentado ele gasta, aquilo gera, sabe? Aquilo vai gerar uma movimentação na economia. E ele não gastando, o que vai acontecer? As empresas vão parar de vender muita coisa, vai ter uma diminuição. Não tendo essa questão desse consumo também das empresas, vai ter menos arrecadação. E nisso aí vai o quê? Ele vai ter um efeito em cascata no Brasil todo, vai aumentar a pobreza. Então, aí esses empresários fracos, eu digo o seguinte, os que não tem como investir no capital financeiro, que estão aí muitos imbecis apoiando essa reforma, vai acontecer? Vai falir. Indo à falência, o que vai acontecer? Vai aumentar mais ainda. E vai ser um caos total. Talvez, gente, em 80, nem 100 anos a gente se recupere. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Gente, cuidado com propaganda do governo. O que nós temos que fazer? Pegar e conscientizar as pessoas. Tem muita gente com canal grande aí falando muito de besteiras. Tem gente aí que não está preocupado com nada. É canal grande aí com fofoca, mas não estão preocupados. Como meu canal não é grande, o que eu peço? Passa nos grupos de WhatsApp, vai jogando no Facebook, vai passando esse vídeo para todo mundo que você conhece. E vamos falar com os deputados que você conhece para pressioná-los para poder fazer o quê? Para que isso não passe, gente. O Paulo Guedes agora já pressionou
os empresários. E eles vão fazer de tudo. De tudo. As emissoras também estão fazendo isso. Estão só colocando propagandas mostrando que essa reforma é boa. O aposentado vai morrer trabalhando. E outra coisa, você acha que um pedreiro, ele vai ter a mesma condição dele com o que ele, por exemplo, hoje ele com 30 anos, quando ele chegar aos 60, 65 anos que está trabalhando, e muitos trabalhadores que trabalham de forma braçal, eles não vão ter a mesma força que eles têm jovens, não, gente. Não vão ter. Eles não terão essa força. E outra coisa, como vai aumentar, o desemprego está aumentando, se isso aí for aprovado, vou te falar uma coisa, quem vai conseguir se aposentar? Sabe por quê? Porque tem uma coisa, hoje existe muito preconceito no nosso país em relação aos idosos. E poucos contratam idosos, quase ninguém. Tem gente que não vai nem morrer trabalhando, vai morrer na miséria. É isso que você tem que entender, gente. Essa reforma não pode passar. Essa reforma não pode passar, senão nós estamos ferrados. E essa questão que eu falei sobre a lei de sexagenário, eu fiz uma comparação nesse vídeo aqui. No outro foi mais uma aula, só explicando o que foi aquela lei e o período que aconteceu. Tá? Eu falei algumas circunstânciazinhas, mas aqui eu estou fazendo uma comparação entre uma coisa e outra. Muitos não chegavam a sua liberdade, não conseguiam chegar, morriam. E também aqui também hoje no Brasil, aqui agora eu digo aqui, tempo atual, 2019, a qualidade de vida de uma pessoa no campo ou de uma pessoa pobre não é a mesma de uma qualidade de vida de uma pessoa de uma classe média alta, não é igual. Deixa eu tomar o meu café aqui. Não é igual. Então eles acham que eles podem trabalhar com... Não, gente. Aumenta o tempo de contribuição. Mas a questão é, a Previdência não está deficitária. A crise não é a Previdência, ela não é o motivo da crise. Tanto é que tem o mecanismo chamado DRU, que eles tiram o dinheiro de lá e colocam para a dívida pública. Como é que está deficitária? Como é que está deficitária? O que eles querem é mordomia. Nem mordomia. Mordomia na verdade significa serviço, né? A palavra, se pegar ela mesma. Mas eles querem o quê? Eles querem migrar para esse tipo de capital financeiro. Por quê? Porque lá eles não precisam fazer nada. Só investir. Esses grandes empresários estão fazendo isso. Eles não estão preocupados, gente. O empresário ele vai onde o capital vai. Eles estão preocupados com o pobre. Eles não estão. Por que eu falo isso, gente? Eu tento fazer minha parte. Agora, gente querendo fazer passar essa reforma, cuidado. Tem pobre defendendo isso. Isso é uma burrice que não tem tamanho. Isso é uma burrice que não tem tamanho. A pessoa precisa estudar um pouquinho, saber conhecer um pouquinho, sabe, como é que é gerada essa dívida, ver um pouquinho sobre esse mecanismo DRU que eles retiram o dinheiro da Previdência e mandam lá para pagar a dívida pública. E essa dívida é feita de maneira ilegal, gente. De maneira ilegal. Nós temos que pagar por isso? Não. Para contratar? Não vai contratar, vai só aumentar a miséria. Teve a reforma trabalhista e não aumentou, ou melhor, não veio os empregos de volta, aumentou o desemprego. E os bestas acreditaram. Os bestas acreditaram. E teve gente agora numa manifestação, vou falar sobre a manifestação depois. Eles defendendo a reforma. O título vai ser um pouquinho pesado no outro, tá? Então, gente, o que eu queria falar? Estude e passe esse vídeo pra frente. Isso é sério, gente. Passe esse vídeo pra frente, tá bom? Um grande abraço a todos, menos aos defensores dessa reforma maldita aí, tá bom? Até a próxima.
Tchau, tchau.